A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre as 6 cidades de refúgio descritas na Bíblia, está lá em Números 35 e Josué 20. As cidades de refúgio são cidades levíticas em cumprimento à legislação mosaica descrita em Números. Números 35, 9. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Números 35, 10. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, no 11, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sejam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida de ferir alguma alma por erro. Também está lá em Josué, capítulo 20, versículo 3 em diante. No Números 35, 12. Essas cidades vos serão por refúgio do vingador de sangue, para que o homicida não morra até que esteja perante a congregação no juízo. Essas cidades eram um lugar de proteção contra o vingador de sangue, tendo por objetivo proteger o assassino que matou alguém por acidente ou sem saber. O assassino tinha um refúgio nessas cidades até que pudesse enfrentar o julgamento. Se fosse condenado ou culpado, do assassinato, ele seria executado pelo parente mais próximo. Se fosse condenado, então o parente mais próximo podia matar ele, executar ele. As leis de Deus permitiam brechas por razões justas, da mesma forma que os modernos, códigos penais, que distinguem hoje os assassinos culpados e os dolosos, os inocentes. Então é a mesma coisa hoje, a nossa legislação. Quer dizer, não é bem assim aqui no Brasil, O vingador de sangue, traduzido, é como remidor. O significado básico da palavra é protetor dos direitos da família, ou um juiz, Em Números 35 cita as exigências e as limitações do vingador de sangue, mas não dá permissão para a vingança. Deus claramente resolveu esta tarefa, Deus pegou essa tarefa para si mesmo. Então, veja, Deus reservou isso para si mesmo, Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Hebreus 10, 20, 38. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Então esse julgamento, diz o Senhor outra vez. Esse julgamento, o Senhor, do julgamento do seu povo. Então veja bem, Deus determina a Moisés 6 cidades, 6 cidades. Deus determina 6 cidades para que o povo pudesse se refugiar. Números 35, 13. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio. No 14, 3 dessas cidades dareis aquém do Jordão, e 3 dessas cidades darei na terra de Canaã, cidades de refúgio. Lá em Juízes, em Josué 27, diz assim, as cidades que são as 3, são do oeste e outras 3 do leste, Então, Josué 20, versículo 7, Então apartaram Quedes da Galileia, da montanha de Naphtali, Siquém, na montanha de Efraim, e Quireate Arba, que esta é Hebron, nas montanhas de Judá. Quedes, traduzido como lugar santo, ele representa a justiça dada a nós por Cristo, nos fazendo aceitar por Deus. Então, a justiça que é feita por Cristo para que Deus possa nos aceitar.
Nisto que a justiça de Deus se revela no Evangelho da fé, de fé em fé, como está escrito lá em Romanos 1:17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Está lá escrito também em Abacuque 2:4. Se quem significa ombro, ou Cristo nos dá a sua força. Ele é o que nos sustenta e apoia. Salmos 63:8. A minha alma te segue de perto da tua destra, que me sustenta. Então, aqui, né, a destra que sustenta hoje, né, é Jesus. Hebron, Kiriat Arba, significa aliança, ou comunhão, ou amizade. João 15:14. Vós sereis meus amigos se fizeres o que eu te mando. Então veja bem que, né, já no Novo Testamento já fala que nós, né, vamos ser amigos de Cristo, mas se fizermos o que Ele manda. Não fazer como a pessoa quer fazer, não? Josué 20, versículo 8. E da além do Jordão, de Jericó, para o oriente, apartam Bezer, no deserto da campina da tribo de Ruben, Rebote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Bezer significa minério de ouro, ou fortaleza remota. Remote significa lugares elevados, ou altura, ou elevar, né? Ou elevar também. Gileade significa monte do testemunho, ou monte da pedra do testemunho. Esse nome foi dado por Jacó e Labão após o acordo como num monte de pedra para lembrar seu pacto. Está lá em Gênesis 31, do 45 ao 47. Depois você dá uma lidinha lá. No Antigo, vamos dar um resumo aqui de tudo isso que nós estamos falando. No Antigo Testamento, né, no Antigo Testamento, lá no Oriente Médio, o costume era que se uma vida fosse tirada, mesmo que por acidente, ela tinha que ser vingada por um membro da família da vítima. Em resposta a tal prática, Deus ordenou as suas cidades levíticas a serem escolhidas na terra que servissem de cidades de refúgio. Uma pessoa culpada de um homicídio não intencional poderia escapar da vingança do parente da vítima, refugiando-se nessas cidades. Não importava onde esse indivíduo morasse, sempre havia um lugar seguro e uma distância razoável, até mais ou menos cerca de um dia de caminhada aproximadamente, né? Pois todas essas cidades eram alocadas estrategicamente por toda aquela região. 3 a leste do Jordão e 3 a oeste, né, do Jordão. Se o homicídio acidental ou não premeditado, essa pessoa poderia ir a uma dessas cidades de refúgio onde ele estava seguro e não poderia sair até que a sua sentença fosse promulgada. Então ele não podia sair de lá, tinha que ficar guardado lá. Como hoje, né, fica no cárcere, né? Hoje a cidade de refúgio hoje é um cárcere, a pessoa depois só é liberta depois que é o julgamento ou condenada, ela fica presa. Essa era uma lei de asilo que protegia tanto o estrangeiro como o cidadão. Então não era só os judeus, mas os estrangeiros também, né? No meio de todos esses regulamentos específicos, Deus demonstrou sua graciosa preocupação pelo inocente. Ele promoveu um lugar para que um homem culpado pudesse encontrar misericórdia e segurança da brutal prática primitiva, né, de vingar-se dos mortos dos familiares. Então, isso era uma prática primitiva naquela época, né? Hoje já é diferente, mas mais ou menos as leis também se baseiam nisso, né? As leis de hoje, né? Então, a prisão, né, é para a pessoa que comete o crime ou não, né? Aqui a gente não se sabe, às vezes, né? Que às vezes as pessoas que são presas sem motivo nenhum, mas, né, então,
ali é como refúgio, né, para que ninguém possa matar eles. Então, isso que significa as 6 cidades que Deus determinou, né, para que tanto Moisés, né, como Josué também, né, usavam essas cidades para refúgio das pessoas que tivessem cometido algum crime, ou inocentes ou culpadas. E elas só podiam sair de lá, né, se fosse depois do julgamento. Mas, se fosse culpada, ela seria morta pelo um parente mais próximo da vítima. Amém? Então, não deixe de você se inscrever nesse canal, tá? Você que se quiser ver as séries completas, ver a playlist também desse mesmo canal, deixa seu likezinho. Não escreva também de deixar, né, de você visualizar e compartilhar com seus amigos, porque isso é muito importante para você conhecer a Bíblia. Então, há muitas coisas que se falam por aí, mas nós temos que falar tudo o que está escrito na palavra, porque é a palavra que cura, liberta e salva. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.